e amém. Amados irmãos em Cristo, como eu disse há pouco, nós hoje estamos celebrando o domingo de Pentecostes, e esse é um dia que marca, que inaugura um momento completamente distinto na história do mundo, mas também um tempo de poder na vida da igreja, porque 50 dias após a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, considerado esse tempo, ao final, o Espírito Santo, por fim, é derramado, cumprindo a promessa que o Senhor havia feito ao seu povo. E essa promessa, ela tem uma finalidade precípua. Qual é a finalidade principal dessa promessa ao ser cumprida? Dar à igreja poder para o cumprimento da sua missão. O derramamento do Espírito Santo não é apenas um ato portentoso, não é um ato maravilhoso que causa espanto a todas aquelas pessoas que estavam presentes naquele dia na cidade de Jerusalém, mas é algo que avança para além disso, porque vai cumprir um glorioso propósito, e este evento poderoso, transformador, narrado aqui, não é e não pode servir para você e para mim apenas como uma mera lembrança histórica. Não podemos apenas ter o conhecimento, ou nos ater ao conhecimento da historicidade desse fato. Porque se nós apenas tivermos conhecimento da historicidade desse fato, e não vivermos de forma profunda na nossa vida, de forma enraizada na nossa vida, a essência desse momento, como diz João Calvino, nós não vamos ter a essência vital do que aconteceu naqueles dias hoje, também acontecendo na vida da igreja, por termos o Espírito Santo em nós e vivendo para a glória desse Santo Espírito que em nós habita. João Calvino declarou no seu livro, A Instituição da Religião Cristã, intitulado As Institutas, o Espírito Santo é o poder vital pelo qual Cristo habita em nós e nos une a si mesmo. Então nós precisamos compreender a partir da verdade bíblica, da exposição desse teólogo das Escrituras Sagradas, que nós precisamos compreender a profundidade deste evento. Nós precisamos nos submeter a viver um compromisso com uma ação evangelizadora da igreja. Por isso é que o Espírito Santo veio, para instrumentalizar a igreja de um poder a fim de que essa igreja possa pregar, possa anunciar, na força desse Espírito Santo, a mensagem do Evangelho. Por isso eu queria compartilhar com você nessa manhã sobre o tema Pentecoste, tempo de poder para a igreja cumprir a missão. Pentecostes, tempo de poder para a igreja cumprir a sua missão. Quando nós olhamos para os 4 primeiros versos, os versos iniciais desse capítulo 2, nós lemos para os irmãos o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Verso 2 diz assim: de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre eles cada um. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então aqui nós estamos vendo o evangelista ou o historiador, doutor Lucas, que é o autor desse segundo tratado, ele chama de segundo tratado lá no início de Atos. Nosso irmão Lucas está descrevendo para a gente um momento sobrenatural. Imagine isso comigo. Se você e eu estivéssemos naquele momento, um vento impetuoso, aquele vento forte, vindo sobre você e sobre todas aquelas pessoas que estão com você naquele momento. Sopra aquele vento fazendo um barulho agudo, um barulho com uma frequência que é perturbadora. Mas se não bastasse, algo mais sobrenatural acontece. Línguas de fogo começam a descer e pairar sobre a cabeça daquelas pessoas, daquele público. E o texto nos diz que
E por consequência dessa ação miraculosa, sobrenatural, todos ficam cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. Que línguas são essas? São línguas maternas. E todos aqueles que estão ali presentes começam a compreender o que outros de outras etnias, de outros povos e outras nações estão dizendo. Como se não bastasse um vento impetuoso, línguas repartidas como fogo, agora eles começam a falar em línguas. Isso aqui é a manifestação da presença de um Deus vivo no meio do povo. Mas além do profeta Joel, no Antigo Testamento, vaticinando, ou seja, profetizando a respeito disso, Jesus havia falado sobre isso com os seus discípulos. E Jesus, na sua despedida, e se existe um evangelho que deixa bem claro isso, é o evangelho de João, ou segundo João, o evangelho de Jesus, você pega ali desde o capítulo 13, até o capítulo 17, você vai ver Jesus se despedindo dos seus discípulos. E chega um momento que ele, de forma muito amorosa, de forma muito cuidadosa e pastoral, Jesus conduz esse momento de despedida, e dentro desse momento de despedida ele diz assim: olha, não fiquem preocupados. Jesus viu que o coração dos seus seguidores estava assim bastante mexido. Como assim você vai nos deixar? E Jesus fala assim para eles: olha, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu não os deixarei órfãos. Eu vou conceder a vocês, eu vou outorgar a vocês um outro Consolador. Jesus está dizendo o seguinte: eu vou deixar com vocês alguém, não é uma coisa, não é uma força, não é uma presença etérea. Eu vou deixar com vocês uma pessoa. E a palavra outro no grego significa aquele que tem a mesma substância, a mesma essência que eu tenho. Ele só não será perceptível aos olhos, como vocês me veem. Mas sou eu. E vou habitar o interior de vocês, o coração de vocês. O Espírito Santo, meus irmãos, que foi outorgado por Jesus à igreja, ele passou desde aquele momento do derramar de si mesmo no Pentecoste, até os dias de hoje. Ele age soberanamente sobre a vida da igreja e ele faz conforme a sua vontade. Eu já citei João e cito de novo, João 3, do verso 8, diz assim para a gente: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo na vida da igreja, portanto, nos mostra o texto, assim como o vento, que age de forma misteriosa, e poderosa, visa nos transformar todos os dias, para nos capacitar para uma grande missão. Por isso, esse primeiro ponto, nós precisamos aprender que o derramar do Espírito Santo traz a presença de Deus na vida da igreja. Imagina a igreja divorciada, a igreja separada do mover de Deus que dá a ela origem. Isso é possível, pastor? É possível. Porque muitas pessoas estão se reunindo em uma comunidade como a nossa, ou em um lugar hermético, um lugar fechado. Pessoas essas que estão ali dizendo que fazem parte de um movimento da fé, de um movimento onde Cristo se manifesta. Pessoas que declaram a sua crença no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando você não vive a vida no poder desse Espírito Santo, dando provas disso, com a sua maneira de se comportar, com a sua maneira de falar, com a sua maneira de pensar,
você não tem a presença de Deus. A presença de Deus está alijada desse grupo, que não é um grupo espiritual, embora pense que seja. É apenas um grupo social. Quantos grupos religiosos se reúnem em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo, e dizem que ali está havendo um mover do Espírito Santo, há uma ação portentosa do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não está ali. Este derramar do Espírito Santo é o cumprimento de um Deus que age e que vai ao encontro do seu povo para santificar o seu povo, para instrumentalizar o seu povo de um poder que vai impulsionar esse povo a viver uma vida compatível com aquilo que Jesus ordenou e ensinou, para que possa haver poder também e autoridade na transmissão desse ensino ou desse evangelho. Quando isso não existe, não houve verdadeiramente um derramar do Espírito Santo na vida desse grupo. Isso não é igreja. Existe um pastor norte-americano que eu gosto muito de suas instruções, o ministro batista, calvinista, John Piper. Ele diz e nos ensina, nos lembra que o Espírito Santo é a presença pessoal de Deus conosco. Ele é o Consolador prometido, o poder para a santidade. E é Ele quem guia a igreja, é Ele quem guia a sua vida e a minha vida para a verdade. Nós precisamos, irmãos, entender e viver na dispensação do poder do Espírito Santo nas nossas vidas, é estarmos obedientes à sua voz. É permitirmos realmente que Ele nos guie, estarmos submissos a Ele, porque é Ele quem está nos conformando à imagem de Jesus todos os dias. A grande questão para nós é, eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, se de fato você reconhece a presença viva do Espírito Santo na sua vida, se você tem visto as marcas indeléveis do poder do Espírito Santo mudando o seu temperamento, transformando o seu caráter, fazendo com que você se pareça cada vez mais com o seu Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo, porque essa é a finalidade, a ação portentosa do Espírito Santo na nossa vida, em nós e através de nós. Você tem visto isso? Você está sensível à direção que o Espírito Santo tem soprado ao seu coração e você está disposto a obedecer à sua voz? O Espírito Santo foi derramado na vida da igreja para conduzir a igreja a satisfação ou a satisfazer a vontade de Jesus. Mas, em segundo lugar, o texto nos mostra aqui que o derramar do Espírito Santo agora não só traz à igreja a capacitação dela ser santificada, mas também de cumprir a sua missão. Porque o derramar do Espírito Santo não apenas manifestou a presença de Deus, não é Deus surgindo de forma sobrenatural porque houve um abalo sísmico, porque houve um vento impetuoso, porque línguas de fogo são repartidas e são vistas suspensas no ar sobre a cabeça de pessoas, e pessoas estão falando em seus idiomas, e aquelas pessoas ouvindo idiomas que não são propriamente sua língua materna, mas conseguem compreender. Não é só essa manifestação de um poder de Deus que torna visível algo sobrenatural, mas nós precisamos entender que o derramar do Espírito santifica a igreja e a capacita para o cumprimento da sua missão. Por isso que o texto diz lá em Atos 1:8, em alto e bom som para você e para mim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. A ideia de concomitância. A ideia é algo que vai acontecer aqui e acolá ao mesmo tempo, mas com um propósito. A visitação do Espírito Santo, ela vai instrumentalizar a igreja, os discípulos e discípulos de Jesus, para cumprir a missão de pregar o Evangelho a todas as nações. Se você, meu irmão, minha irmã, como servo e serva do Senhor, se considerando de fato um cristão,
Você vive na dispensação desse derramar glorioso do Espírito Santo da sua vida. É inexorável que você viva uma vida onde você, capacitado pelo Espírito Santo, vá todos os dias anunciando o Evangelho da graça de Jesus. No século XII, um dos grandes ícones da igreja no passado declarou, disse uma frase. Essa frase ela se tornou uma espécie de mote, uma espécie de slogan na vida de muitos cristãos. É uma frase bonita e eu admiro muito esse padre ou esse clérigo da igreja naquele tempo. Viveu uma vida como um verdadeiro cristão. Estou me referindo a São Francisco da cidade de Assis, ou São Francisco de Assis. Ele disse certa vez, para você viver e pregar o Evangelho. E ele disse assim, se possível for, use palavras. Ele destaca a importância da gente mostrar o Evangelho com o nosso comportamento, com as nossas atitudes. Só que isso pode nos levar a um extremo muito perigoso. Você já ouviu gente dizer o seguinte para você, talvez você já tenha ouvido. Eu estou no meu trabalho, estou na minha repartição, estou na universidade, estou lá malhando, estou lá treinando na academia. Eu procuro mostrar com as minhas atitudes, com o meu comportamento, e isso para mim fala mais alto do que mesmo falar de Jesus. Não vai nessa não. Isso é uma esparrela e não vem de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, não é pela mímica, não é pelas ações gestuais. Não é por eu ser aquela pessoa que estou no meu trabalho e não me irrito, procuro manter uma certa ética, uma certa educação, não. A fé vem pelo ouvir. Você é uma pessoa que as pessoas observam o seu trabalho, que você é honesta, então vai chegar o momento que você vai fazer aquilo que Paulo orientou a Timóteo, prega o Evangelho, quer seja oportuno ou não, e diga, eu sou honesto, porque um dia Deus me amou de tal maneira que enviou o seu único filho para ser meu Salvador. A palavra de Deus diz, quanto à honestidade, que um homem ou uma mulher assim precisa viver por causa disso, conforme declara a sua palavra, você está pregando o Evangelho. Quando você tem de fato o Espírito Santo na sua vida, você demonstra isso anunciando esse Evangelho, porque o cristão vai viver no Espírito Santo por ser capacitado por Ele e vai desejar anunciar, porque Jesus nos delegou a missão de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. O Evangelho se prega, a palavra no grego pregar é uma locução verbal, é falar, é verbalizar. Você tem pregado esse Evangelho, você tem compartilhado ao seu vizinho, você tem compartilhado aos seus colegas de trabalho, você tem compartilhado, às vezes, uma situação que nos provoca isso na fila do supermercado. Eu quero dar um testemunho rápido aqui, a nossa irmã Selma, que está internada no Pedro Ernesto, esteve internada do Salgado Filho, pregou o Evangelho e tem pregado o Evangelho no leito. Tem anunciado e tem orado por pessoas ali naquele leito, porque ela crê que Deus a colocou naquele lugar, não apenas por conta de que ela inspire cuidados médicos, mas porque ela vê naquilo ali uma missão. Estou aqui citando um exemplo nosso, da nossa casa. Quando Paulo escreve aos Coríntios a sua primeira epístola, lá no capítulo 12, verso 4 a 6, ele nos lembra o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, é a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, é a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos.
O Espírito Santo, ele opera em todos nós, com o propósito que nós sejamos suas testemunhas, por isso é que ele veio, para nos empoderar da graça de Cristo e amarmos o Evangelho de Cristo, vivermos o Evangelho de Cristo, anunciarmos esse Evangelho com alegria, muito mais do que com um sorriso nos lábios. Nós mostrarmos isso na operação e na transformação dele na nossa vida. João Calvino nos ensina: o Espírito Santo é o mestre interior que nos ilumina e nos capacita a compreendermos as Escrituras. Meus irmãos, tem gente que diz assim: pastor, eu não sei como é que eu vou começar a pregar, eu não sei como é que eu vou começar a puxar um assunto. Irmãos, nós temos o grande mestre. O mestre está nas Escrituras e a sua palavra salta das Escrituras e vai tomando o nosso coração, porque a gente se ajoelha, seja na sala, seja no quarto, e dizemos chorando: Senhor, eu sei que não posso realizar a obra que Tu tens para mim, se Tu não me capacitares. Tira de mim o medo, tira de mim a vergonha de ser exposto e a possibilidade de ser rejeitado quando abrir a minha boca para falar do Evangelho. Tira de mim a timidez. Irmão, se tinha um cara mais tímido para pregar e falar de Jesus, era eu. Até que aos 18 anos de idade, Deus mudou toda essa história. Eu tinha vergonha. Eu tinha medo de ser rejeitado. Eu tinha medo de perder as minhas amizades. Eu tinha medo de ser ridicularizado. Até que um dia, chorando, num culto, na igreja do Rio, aos 18 anos de idade, ouvindo o pregador, disse: Senhor, me humilha, me quebra, tira de mim esse medo. Isso não vem do Senhor. Eu não posso viver os próximos anos da minha vida. Eu disse ao Senhor naquele dia de Páscoa, no mês de abril, eu disse ao Senhor: não posso mais continuar a viver a minha vida cristã enganando a mim mesmo e enganando a igreja. Porque se eu tenho o Senhor como meu único e suficiente Salvador, eu preciso ter prazer em falar de Ti às pessoas. Naquele dia tudo mudou. No final do ano tivemos um evento chamado Geração Cristo Hoje, na Ilha do Governador. Eu era membro da Igreja Presbiteriana da ilha. Recém-saído daqui do Meia. Meus pais saíram daqui porque fomos morar na ilha e fixamos residência lá, e o nosso domicílio religioso lá na Ilha do Governador. E eu me lembro que na virada do ano 31 para o dia 1º, na Praia da Bica, muitas tendas de umbanda e candomblé montados lá. Muita coisa na praia, de ponta a ponta. De forma sobrenatural. Eu liderei um grupo. Isso foi em abril. Eu tive essa experiência de conversão, vamos dizer assim. Em dezembro, eu estava pregando o Evangelho. E com amor, mas com poder, confrontando principados e potestades e pessoas que estavam vivendo completamente à margem do propósito de Deus. Levando vidas a Jesus. Eu não sei explicar, eu só sei dizer e constatar aos irmãos que quando nós dizemos e nos rendemos ao Espírito Santo: cumpre na minha vida a tua finalidade para que eu cumpra a tua missão, as coisas acontecem. E eu nem sonhava em ir para um seminário ainda. Eu era um adolescente. Nós precisamos buscar a capacitação do Espírito Santo em amor, em humildade, em quebrantamento. A grande questão é: você tem buscado a capacitação do Espírito Santo para cumprir a missão que Deus confiou a você? Deus confiou e colocou em tuas mãos uma missão. O que você vai oferecer ao Senhor naquele dia, quando estiver diante dele, e ele pedir: mostra-me as tuas mãos?
Qual é o fruto do teu trabalho? Eu oro para que nessa manhã, cada um dos irmãos, cada um de nós, estejamos dispostos a nos rendermos ao Espírito Santo e dizermos a Ele: Senhor, Espírito de Deus, torna-me um instrumento vivo, poderoso, nas Tuas mãos. Porque o derramar do Espírito Santo provoca e capacita a igreja a cumprir a sua missão. Em último lugar, do verso 16 ao verso 21 desse capítulo 2, olha o que nos diz. Mas o que ocorre, diz Pedro, no seu sermão, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que Pedro está fazendo? Pedro está tomando o discurso do profeta Joel, indo lá no Antigo Testamento e trazendo a lembrança daquele povo, o que havia sido prometido àquele povo, o povo judeu, que era herança do Senhor. Sabe o que está acontecendo aqui nessa manhã? O Senhor, através do seu Espírito Santo, está fazendo você e eu lembrarmos daquilo que não somente foi prometido lá no Antigo Testamento e que é reproduzido na fala de Pedro aqui, nesse discurso que ele faz, para que aqueles seus interlocutores entendam o que está acontecendo, mas o que está ocorrendo hoje aqui nessa manhã de domingo, na nave do templo da Igreja Presbiteriana do Meia, é que no mesmo exemplo que Pedro usou para lembrar aquele povo, que era o povo de Deus, o povo que era a nação escolhida de Deus para a realização de boas obras, o Senhor está lembrando a Igreja do Meia hoje, dessa manhã, que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, que nós precisamos viver o cumprimento dessa profecia na nossa vida, que foi cumprida aqui em Atos 2. O derramar do Espírito Santo não apenas capacitou a igreja para a sua missão, mas também encheu de coragem para que ela pudesse anunciar as grandezas de Deus. A grande questão é, para mim e para você, o quanto temos de fato anunciado as grandezas de Deus? Porque o derramar do Espírito Santo enche a igreja de coragem para anunciar as maravilhas de Deus, para anunciar o Evangelho. Meus irmãos, o derramar do Espírito Santo impulsionou a igreja para pregar o Evangelho, e aquelas pessoas no passado testemunharam de Jesus Cristo com poder, verdade, autoridade de vida, porque elas apenas não viram as maravilhas de Deus acontecer naquele dia. Elas creram nisso e passaram a viver isso. Quando olhamos lá para a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versos 7 e 8, olha quanto encorajamento há para você e para mim nesse texto. O texto diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia. Palavra do Senhor para o teu coração. E diz mais: mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, diz o texto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. O que é que Deus está nos lembrando nessa manhã, Igreja Presbiteriana do Meia? O que é que Deus está lembrando a você nessa manhã, meu querido irmão, minha querida irmã? Está nos lembrando que a Igreja de Jesus precisa se levantar com coragem para proclamar a salvação com santa ousadia. Precisamos crer e sempre nos lembrar que a coragem para testemunhar de Jesus não vem de nós. Aquele menino de 18 anos não tinha esse poder. Vem do Senhor. Vem do Espírito Santo de Deus. O que nós precisamos é nos humilhar, clamar, dizer: Senhor, toma-me nas tuas mãos, tira de mim toda resistência,
Tira de mim todo medo, tira de mim toda essa inconsistência na minha alma que me faz emudecer e deixar de mostrar, de falar, de pregar, de anunciar Jesus. E se tem algo que nos faz travar de anunciar esse evangelho, e não precisa você ser um teólogo, louvado seja Deus, não precisa você cursar um seminário, não precisa você ser expert em prática da pregação, mas existe algo que nos trava, não é a falta desses conhecimentos correlatos à prática da pregação do evangelho, é o pecado. E eu quero denunciar isso aqui nessa manhã. O que te faz, e você peça ao Espírito Santo para sondar o teu coração, o que te faz emudecer diante da necessidade de um mundo que avança para o abismo do inferno, de pessoas que nesse momento, há uma estatística que diz que mais de 15 a 16 mil pessoas morrem por segundo no mundo. Por segundo, 15 mil pessoas acabaram de morrer, quando eu acabei de sentenciar isso. Pessoas que estão indo para o abismo do inferno, pessoas que estão distantes do amor de Deus, e vão estar separadas para sempre de Deus, por toda a eternidade. Será que isso não nos salta o coração? Será que isso não nos leva a um movimento nas mínimas coisas e oportunidades que Deus nos dá, e volta a repetir, seja entre os vizinhos, os familiares, numa academia, seja num local onde há uma fila estabelecida, e você começa, na inspiração do Espírito Santo, a puxar um assunto, algo acontece, e você aproveita, alguém está falando de política, alguém está falando de saúde, alguém está falando de educação, e você vai buscar um link no Espírito Santo para introduzir a mensagem do Evangelho, a poderosa e transformadora mensagem do Evangelho. Nós precisamos sondar o nosso coração e dizer: Senhor, tira de mim este outro pecado, limpa o meu coração, tira o deboche da minha alma, tira a indiferença para com as almas perdidas do meu coração, tira essa percepção de que a vida é um circo, quando a vida não é um circo, e hoje você está aqui, amanhã você não estará, e pessoas estão morrendo sem Jesus. Precisamos crer e sempre nos lembrar que a coragem para testemunhar de Cristo vem do Espírito Santo, que nos capacita a superar o medo e a nos levar a proclamar esse Evangelho com santa ousadia, meus irmãos. O que te impede, na tua vida, de anunciar as maravilhosas grandezas do Evangelho de Jesus? Você está diante de Deus, não é apenas diante do pregador. Esse pregador carece todos os dias de buscar sedentemente ao Senhor e se ajoelhar diante do Senhor. De ir para uma sala escura de madrugada, ainda quando o sol não nasceu, para dizer: Senhor, ajusta a minha vida aos teus planos. Ajusta a minha vida aos teus propósitos. Me faz odiar o pecado. Me faz amar com toda intensidade ao teu Filho, que morreu por mim na cruz. Leva a tua igreja, Senhor, a anunciar esse Evangelho, e a gente precisa anunciá-lo a partir da nossa realidade pessoal, individual. Não adianta fazermos movimentos aqui dentro. Vamos sair para evangelizar, pastor. Vamos lá fora, vamos na praça, no Jardim do Mé. Nós temos que começar esse movimento da nossa vida. Não adianta eu começar a querer fazer algo no plano comunitário, se no plano individual eu não consigo fazê-lo. Um dos grandes marcadores para avaliar se alguém tem aptidão para se tornar missionário. Essa é uma das perguntas que é feita das juntas de missões. Eu estive agora com irmãos reunidos, provavelmente eu vá agora no segundo semestre à África, a pregar o Evangelho lá e preparar pastores. Provavelmente agora eu vou à África. Eu quero dizer uma coisa para você, uma coisa muito séria. Ninguém que quer ser um missionário deve sê-lo apenas porque sentiu no coração e se sentiu entusiasmado de poder ganhar o mundo levando a palavra de Deus. Primeira pergunta que é feita: isso é um marcador. Você tem sido um missionário dentro da sua casa? Você tem pregado o Evangelho às pessoas que convivem com você no seu local de trabalho?
Você tem tido o prazer de falar de Jesus, do amor de Jesus, às pessoas que perpassam o teu caminho, a tua vida na rua. A igreja vê em você uma vocação para isso, porque você já tem demonstrado esse amor, esse denodo, essa entrega. Porque senão a gente é tomado de assalto pela empolgação, pela coisa bonita. Eu sou um missionário, vou ganhar vidas para Jesus. Se você ainda nem entendeu o plano da salvação para a tua vida e você ainda não conseguiu enxergar que a sua vida precisa ser transformada e ganha para o Senhor Jesus. Meus irmãos, eu termino dizendo que aquele dia do Pentecoste, nós estamos hoje celebrando essa data, esse domingo, 50 dias após a Páscoa. Esse dia é a inauguração de um tempo de poder na vida da igreja. E esse poder se perpetuará na vida da igreja até que Jesus Cristo volte. Aleluia! E nós precisamos, irmãos, entender que é esse mesmo Espírito que tem nos capacitado para a missão, enchendo-nos de coragem, para podermos anunciar as maravilhas do Evangelho, da graça de Jesus. Por isso, como disse John Wesley, nós somos chamados a viver em santidade todos os dias. Day by day, todos os dias, buscando o enchimento do Espírito Santo, permitindo que Ele nos use como instrumento gracioso. Você, meu irmão, você, minha irmã, é esse instrumento gracioso que o Espírito Santo tem em suas mãos para a sua utilização. O que você tem feito com isso? Estamos valorizando, às vezes, tempo diante de uma tela de um celular, de um computador, vendo no streaming as nossas séries preferidas. Estamos planejando a nossa belíssima aposentadoria, glória a Deus por isso, mas nós não estamos colocando a força da nossa fé e do propósito para o qual fomos destinados para a honra e glória do Senhor, diz a primeira carta de Pedro, desde a fundação do mundo, sermos instrumentos do Senhor, para andarmos em verdade e realizando as boas obras que Ele preparou para nós de antemão, diz as Escrituras. Nós fomos chamados a viver em santidade. Temos que buscar todos os dias enchimento do Espírito Santo. João Calvino foi conhecido como teólogo do Espírito Santo, porque ninguém destinou na sistematização da teologia um compêndio, um escopo tão bem preparado e tão dedicado à obra do Espírito Santo, à pessoa do Espírito Santo como João Calvino. Ele diz que nós precisamos, para isso, servir ao Espírito Santo com quebrantamento, para que Ele possa nos usar com ousadia e fidelidade. Porque é Ele quem vai fazer você levar a mensagem que vai convencer o pecador da justiça, do juízo e da condenação de Deus. Ah, pastor, eu já preguei o Evangelho e ninguém se converteu. Eu também. Porque, na verdade, não somos nós que convertemos as pessoas. A obra de conversão é obra exclusiva do Espírito Santo. O resto é falácia. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É o Espírito Santo que é esse instrumento usado quando Deus escolhe, quando Deus elege. Não é você que escolheu a Deus, é Deus quem escolheu você. E a palavra do Senhor diz que quando Deus age, ninguém pode impedir. O que nós precisamos é ter paixão pelas almas, e essa paixão pelos perdidos. O homem que está distante da salvação em Jesus Cristo, é o Espírito Santo quem vai colocar no seu coração. Pastor, eu não tenho sentido essa paixão. Então ore, meu irmão, minha irmã, com muito amor eu digo isso a você. Ore. Gaste tempo em oração dizendo, Senhor, infunda esse amor no meu coração. Que a igreja presbiteriana do Meia seja uma igreja que celebre esse dia, buscando de fato um avivamento para ser cheia do Espírito Santo e comprometida em pregar e anunciar e ter como missão principal a evangelização de todas as pessoas. E assim ela estará cumprindo o maravilhoso propósito de Deus. Aleluia!
Você deseja isso? Eu sei que o Espírito Santo está falando ao seu coração, não resista à voz do Senhor. Curve a sua cabeça.